Boa noite a todos. Com os nossos corações serenados, tranquilos e harmonizados, vamos dando início na nossa reunião semanal, que possamos absorver todos os ensinamentos aqui que serão postados nessa noite através do plano espiritual, para que possamos adquirir e armazenar todos os conhecimentos. Vamos dando início com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós possamos perdoar a todos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim seja, graças a Deus. Olha, hoje não é a última sexta-feira do mês, mas é o início, né, da primeira sexta-feira do mês. E as pessoas gostam do trabalho de pergunta e resposta e chegaram até a nos dizer que nós poderíamos fazer hoje. Então a nossa proposta é essa: vamos conversar, vamos falar em torno de Jesus, de Kardec, de Chico Xavier, vamos falar, enfim, aquilo que o nosso coração ditar. E aí algumas pessoas nos fez aqui perguntas, né? E vocês poderão levantar a mão e conversar conosco. Olha, gente, essa companheira é lá de Santa Isabel, é o Centro Espírita Alvorada Cristão. Ela morava aqui em São Paulo, nós sempre trocamos muito, né? A gente conversava tanto, porque aqui em São Paulo também tem um Centro Alvorada Cristão. Então, eu com a Eurides, a gente conversava, trocava ideia, não era? Em casas, na direção da casa espírita. E depois ela foi para lá e, claro, que ela não poderia ficar sem trabalho. Então, ela criou Casa Espírita Alvorada Cristão, da qual eu já tive o grande prazer de estar no meio de vocês. A primeira pergunta: se uma pessoa desencarna com 30 anos, ela continuará a mesma idade no plano superior? Olha, gente, às vezes, 30 anos, ela pode passar para ter 10. Sabia? A idade espiritual não tem nada a ver com a idade física. Havia uma senhora que eu conheci muito em Uberaba, e essa senhora, ela tinha 2 filhos, que ela amava muito, muito, e num acidente de carro os 2 foram embora. Só mesmo o coração, a mediunidade incrível de Chico Xavier, para fazê-la continuar vivendo. Porque ela dizia, é como se minha alma tivesse partido e eu fiquei sem saber o que fazer. A vida perdeu todo o gosto, todo o prazer. Mas ela começou a desenvolver a mediunidade de transporte. Então, à noite, os amigos espirituais a levavam aonde os filhos estavam. E ela via que aquele que era o mais velho era uma criança. E o mais novo estava adulto. E ela ficou achando que ela estava errada. Mas ela pensava, jamais eu vou querer que meu filho mais velho se torne uma criança. Então, um dia, ela chegou para o Chico pedindo licença e disse, Chico, eu estou assim muito triste porque eu acho que eu não estou vendo nada, é tudo da minha cabeça. Às vezes eu estou sonhando e eu estou achando que é transporte. O Chico disse, não, minha filha, realmente o nosso irmão, ele não tem a idade que ele tinha aqui na Terra. Ele não passa de uma criança no plano espiritual. E ela, muitas vezes, o via subindo em árvores, lá no plano espiritual. E o caçula, né, que era ainda uma criança, que tinha 14, 15 anos, se apresentava como uma pessoa de 30 anos, e com muita lucidez. Então, 30 anos não quer dizer que você vai continuar com 30 anos. O contrário. Vocês sabem que tem espíritos que desencarnam, e quase que no mesmo dia, eles retornam à evolução que eles têm. Mas isto são espíritos muito preparados. Senão, ele vai continuar crescendo.
né? Ele vai continuar, por exemplo, a pessoa idosa, ela não vai ter vamos dizer, a possibilidade de retornar à lucidez, ser mais jovem. Precisa tempo, mas tem espíritos que de fato é rápido. Rapidamente eles se tornam como era antes de reencarnar. É o caso, por exemplo, posso até citar o Chico, aonde a gente sabe, o Chico vivia mais para o plano espiritual do que para o plano físico. Quando ele estava psicografando, nós olhávamos para ele, ele estava em estado catatônico. Ou seja, era como se o espírito dele tivesse saído do corpo e ficado apenas ali a matéria. Ele não participava nunca da psicografia. O médium de psicografia normalmente é assim. Primeiro, ele capta na mente, como que intuição, e depois a mão, não é? Vamos dizer, fica agilizada para escrever. É a energia que aquele espírito está emitindo. Mas o Chico nem a mente dele participava, porque era realmente automática, né? A psicografia dele. Então, eu acho que deu para entender aquilo que nós estávamos explicando, né? A segunda pergunta: a passagem do desencarne pelo umbral é obrigatória? Não, não é obrigatória, gente. Não é. Sabe o que acontece? É assim. Nós absorvemos na Terra a energia, a vibração do nosso planeta, que não está assim lá, essas coisas. Agora, por que nós absorvemos? Pela ausência da espiritualidade. Então, é comum nós estarmos num ambiente e naquele ambiente, de repente, a gente se envolve. Quando a gente se envolve, nós começamos a xingar, a gesticular, quer dizer, é a lei de sintonia. O que vai acontecer? Nós vamos desencarnar com a energia do planeta. Como é que nós vamos chegar num plano maior, se de repente, nós não temos a mínima de educação? Como é que nós vamos chegar no nosso lar, querendo roubar o nosso próximo, por exemplo? Não é? Então, nós vamos passar assim pelo umbral. Mas não é todo mundo que passa pelo umbral. Nós não podemos ter uma classificação assim como se fosse obrigatório. Não, de jeito nenhum. E podemos dizer ainda que, conforme o pedido dos guias espirituais, de pessoas que estão nos assistindo, por mérito daquela pessoa no plano espiritual, eles podem até nos tirar de uma situação, desencarnando, levar para onde eles estão. Para isso, é um trabalho muito grande, porque precisa, inclusive, autorização de espíritos maiores. É o caso da neta de Laura, lá no nosso lar. E que ela desencarnou com pneumonia, deixou o noivo na terra, a amiga já estava namorando ele antes mesmo dela desencarnar, e ela não se conformava, porque ela percebeu. Então a avó, que era a dona Laura, levou para o nosso lar. Mas viu a rebeldia dela? Que ela quis voltar de qualquer forma. E aí depois o tio foi buscá-la, não é? Que ela caiu numa determinada, vamos dizer, fronteira entre um plano e outro. Então, nós podemos nos tranquilizar, viu? Que não é todo mundo, mas é bom a gente se comportar. A maioria, Wilson. Porque também lá é de Deus, gente. Lá é de Deus. Existe uma história que Humberto de Campos conta, que eu acho muito interessante. Faleceu o pai. Aí, de repente, quer dizer, depois de um tempo, ele foi para um plano maior da vida. Naquele plano era tudo tão maravilhoso, tudo equilibrado, a música era tranquila, muita oração, muito estudo, muito trabalho. Mas o filho desencarnou e foi para o umbral. O pai ficou inconformado. Mas ele foi falar com o plano maior, foi falar com aqueles mentores. Chegou e pediu, por favor, daria para vocês trazer meu filho. O céu não tem a lucidez que devia ter, a luz que deveria ter, se meu filho não estiver aqui.
Ele é o meu tesouro. Aí o Espírito respondeu: meu filho, eu não acho que ele deva vir. Ele não está preparado. Aí ele disse: mas ele está sofrendo. Eu vou tirá-lo do sofrimento. E ele vai ficar aqui conosco e vai agradecer. Então, de fato, levaram, de tanto o pai insistir, levou. Desde o momento que ele chegou lá, ele se tornou tristonho, cabisbaixo. Se o convidava para determinadas coisas, ele não aceitava. Arredio, totalmente arredio. Aí o pai chegou, com todo o carinho, e perguntou: mas meu filho, por que você não está feliz? Ele disse: aqui é um lugar muito chato, eu não quero ficar aqui. Pronto, então volta para onde você estava. Olha como é engraçado, o amor do pai continua. Mas do filho não era tanto amor pelo pai. Porque se fosse, ele ia realmente fazer uma força enorme para poder estar, não é, junto do pai. Então, a gente vê que não é obrigatório, mas existem situações, não é, que a gente vai observando. Porque tem crianças que nascem e morrem em seguida. São choques. Olha, não basta desencarnar para voltar à saúde. Nós adquirimos enfermidades que estão no nosso perispírito. Gente, o perispírito é o corpo astral. Então, esse perispírito, ele absorve, por exemplo, nós gostamos de nos drogar. Seja maconha, seja crack, seja cocaína, bebida, cigarro, né? Isso tudo passa para a nossa alma, para o corpo astral, e vai conosco. Chegando no plano espiritual, nós estamos enfermos, porque a energia está concentrada em determinado órgão. Mas não é só isso que traz enfermidade para a nossa alma, a maldade também. A nossa ambição desvairada também. A nossa intransigência, às vezes com o nosso semelhante, também. Aquele que levanta o braço para assassinar alguém, aquele que é maquiavélico, que vive estudando uma forma para fazer alguém infeliz, também. Ele vai puxando enfermidade para ele. Ora, o que vai acontecer? Ele vai chegar no plano espiritual enfermo. É uma enfermidade, o suicídio, por exemplo, é terrível, porque os chakras que ele usar, ele vai fatalmente, eu vou dizer para vocês, ele vai estar doente. E só vai se recuperar na carne. Por isso, o nosso corpo, nós podemos dizer que é o dreno da nossa alma. Ele puxa toda a enfermidade que nós adquirimos. Por isso que tem crianças que nascem com problemas tão complexos. É porque estava doente no plano espiritual. A gente conhece uma história de uma família de Santa Isabel, lá onde você mora. Então, lá tinha 2 crianças gêmeas. Uma nasceu perfeita, seguiu o seu destino, se tornou médico. A outra era uma menina. Ela não conseguia se expressar. Por quê? Ela não falava, ela mal ouvia e tinha a visão muito limitada. E não se mexia. Então, a mãe, por ser tão abnegada, ela foi se apegando mais a essa filha. Foi se dedicando. E muitas vezes ela colocava a menina junto da janela e dizia: filha, olha o céu. Olha que coisa linda. Jesus está lá em cima e te ama como você é. E eu te amo também muito. Lá existe uma corrente de espíritos superiores, de anjos, e sempre falava de Jesus. Então, um dia, essa menina com 26 anos veio a falecer. E lá no plano espiritual, ela conta que eles eram em 5. Inclusive esse irmão,
que sempre a segurava nos braços e a levava para todos os lados. Ela queria falar, não conseguia. Ela não tinha a vista totalmente aberta. Ela volta contando a história dela para o Chico Xavier, através de Chico. Então ela fala que de repente um anjo apareceu, irradiando tanta luz. E esse anjo, mais tarde ela veio saber que era sua mãe. Abriu os braços e os receberam. Então aquela mãe recebeu aqueles 5 espíritos que vagavam, mas ela era a mais doente, a mais necessitada. E ela diz: mãe, quantas vezes que minha alma se revoltava. Eu não podia me mexer, me expressar, mas eu perguntava: por que, meu Deus, por quê? Que meu irmão, que nasceu junto comigo, se tornou um rapaz tão bonito, médico, e eu desse jeito? Por que que meus irmãos foram se curando e eu desse jeito? Só eu. Agora, hoje, no plano espiritual, eu volto e a vejo como uma estrela sublime que me mostrou um caminho. Eu aprendi com a senhora a amar Jesus. Hoje, não existe mais revolta, só existe compreensão, porque eu voltei curada para o plano espiritual. E quero pedir a Jesus nesse momento pela senhora, pela família e pelo meu irmão, que tantas vezes me carregou nos braços. E sempre falava palavras dizendo: minha irmã querida, por que será que você está desse jeito? Mas eu a amo mesmo assim. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Então, essa criança, gente, que voltou falando essas coisas, nos dá ideia, o que possa nos levar a ficar dessa forma no plano espiritual. Eu até acho que a misericórdia de Deus é tão grande, que existem doenças que vêm de lá para cá. Nós passamos, às vezes, a vida toda buscando uma cura e não conseguimos. E outras vezes, nós passamos a vida toda sem que ela aumente, mas fica estável. É porque as nossas ações já estão sendo condizentes com o Evangelho. As pessoas poderão dizer assim: mas eu fumei, quer dizer, meu avô fumou e chegou a 90 anos e não morreu do cigarro. Olha, aquela energia está concentrada no perispírito. Futuramente, na reencarnação próxima, eles vão dizer para ele: olha, preste atenção, você fumou tantos anos, as consequências veio com você, está aí concentrada, é uma energia. Se você voltar à carne e fazer tudo com Jesus, fazendo bem, entregando a sua alma para o Cristo, e fazendo todas as suas obrigações de homem de bem, você vai passar ileso. Contudo, se você voltar a fumar, então daí a pouco a doença vai te pegar. E realmente, ele voltou. Então, quando era criança, não é? A família, a mãe procurou levá-lo para a evangelização. Não quis. Alguém falava: deixa seu filho brincar. Depois levou, quando era moço, para que ele pudesse ouvir uma palestra, desenvolver um trabalho, concentrar nele a religião. Alguém falou: mas ele é jovem, ele precisa gozar a vida. Aí não veio. Aí chegou na mocidade, ele também precisava gozar a vida. Vamos esperar a idade madura? Mas isso ele já estava com cigarro. Não passou mais que 3 anos de cigarro, o câncer apareceu. E apareceu violentamente, fazendo-o raciocinar. Então, essa história: eu fumo, meu pai fumou, não morreu disso. Não acreditam não, gente, porque realmente nós criamos síndromes da enfermidade. E a síndrome da enfermidade é isso. Sabe, a pessoa adquire a síndrome, por exemplo, da AIDS. Futuramente haverá de se manifestar. E por isso fala: espírito são, corpo são. Como nosso espírito não é são, a gente vamos dizer, muito bravo, irritado, e mente, e faz isso e aquilo, nós estamos adquirindo síndromes que
que mais tarde irá se manifestar. Então, essas crianças que nascem e vêm a falecer em seguida, podem acreditar que foram suicidas. Eles levam um choque na matéria e voltam para o plano espiritual. Eles não estão preparados ainda a ficarem. Alguém quer perguntar? Qual a diferença e semelhança entre Espiritismo e Umbanda? Alguém quer falar? Quer falar, Marcelo? Tem certeza? Quer falar? Quer falar? Não? A nossa irmã quer falar? Eita! Quer, Marco? Tá bom. Tem alguém aí que quer falar? Quer? Então fale. Pois é, concordo com a senhora. A Dona Teresa de Jesus, né? Pois é, gente, a doutrina espírita é a terceira revelação na Terra. Ela nos prova a imortalidade da alma. A Umbanda é uma religião oriunda da África. É Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Veio da África. Ela tem os rituais. Então, vamos dizer que é mediunismo. Pratica-se o mediunismo, que, aliás, toda religião, mesmo dos nossos irmãos crentes, se baseiam na comunicação dos vivos com os mortos. Os nossos irmãos crentes não falam ele fala em línguas, eles falam em demônio, por acaso é da terra que nós estamos vendo? Não. Espírito Santo. Então, todos eles, toda a religião, menos o materialismo. Então, nós precisamos observar o seguinte: o grupo que nós estamos é aonde a gente tem que observar. Porque, por exemplo, o kardecismo veio para moralizar o homem. E se não moralizar, ele não está, ou seja, os homens não estão cumprindo o seu papel. E eu quero dizer aqui para vocês todos, se algo errado houver aqui no nosso grupo, não é a doutrina espírita que está nos ensinando o erro. Somos nós mesmos que às vezes não percebemos, ou outras vezes nós não queremos nos corrigir. Então é complexo. Mas não é o espiritismo, assim como o cristianismo, também nunca ensinou as cruzadas, não é? Nunca ensinou a Inquisição. Isso é coisa do homem. Que hoje o islamismo, por exemplo, não é que fazem tanta barbaridade, Maomé também não ensinou tudo isso. Isso é coisa humana, né? Então, o kardecismo é a terceira revelação na Terra. Antes dele, nós ficávamos com a nossa fé pela metade do caminho. Porque quando nós queríamos tanto seguir a Jesus, a Deus, e tudo que nós pedíamos, parece que éramos contrariados. Nosso pai, nossa mãe, com idade avançada, nós chegávamos ao pé do santo e pedia, implorava para eles ficarem na terra. Era uma fé irracional, porque eles já tinham idade. E a natureza diz que vai fazer a passagem, não tem jeito, não é? Cada um está na sua fila. Então, antes, por exemplo, nós canonizávamos, nós aceitávamos a canonização. Hoje, com a vinda da doutrina espírita, nós fazemos uma pergunta. Gente, o homem, por acaso, ele pode canonizar alguém? Qual é, como, de que forma? Porque fala que fez um milagre. Um dia eu falei, se Chico Xavier fosse católico, ele era canonizado em vida. Agora, ele era médium. O que provocava em volta dele, aquelas maravilhas que nós víamos, é da mediunidade.
Eram os espíritos que vinham para provar a imortalidade da alma. Então, é como diz Santa Isabel, né? Aquela que tornou as rosas, as pães em rosa. Ela foi canonizada como Santa Isabel, não é isso? Então, no livro, que ela é veneranda do nosso lar. Então, no livro, ela fala assim, eu fui canonizada por um tempo, porque os homens, eles mudam de opinião como mudam de roupa. Cai no esquecimento. Então, quem somos nós para determinar quem é santo e quem não é? Por acaso, nós temos o grau de santidade? É como, por exemplo, aproveitando aqui a nossa palavra, gente, tem livros que dizem assim, a personalidade de Jesus. E vai discorrendo. Eu quero perguntar a vocês, uma pessoa encarnada, ela tem capacidade de analisar a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo? Pois é, nem desencarnado, não é, Wilson? Você vê que, olha, o próprio Chico, um dia ele disse, como disse Kardec, se Jesus foi médium, foi do próprio Deus. Quem somos nós? Uma vez uma pessoa chegou e me disse o seguinte, eu quero que você faça o prefácio do livro que eu vou fazer. Agora acabou. Do livro que eu vou fazer. E que livro era esse? O livro era a súmula do Livro dos Espíritos. Eu olhei para ele e falei, você sabe o que quer dizer súmula? Eu não, mas é bonito. Falei, meu filho, mas se você não sabe o que quer dizer a palavra súmula, porque não vai no dicionário e veja. É o resumo. Você está resumindo o Livro dos Espíritos. E quem somos nós para fazer um resumo? Onde estamos? Então, veja, a nossa pretensão. Nós nem entendemos o Livro dos Espíritos, nós estamos querendo fazer uma súmula, porque é bonita essa palavra. Então, assim é. Nós precisamos ver o grupo que estamos. Tem ubandistas que têm um coração magnífico, são caridosos. São pessoas que lutam para fazer a caridade. É do grupo, aquilo é pregado, sabe, na paciência, na humildade. E tem outros que já vão com aquela ideia de querer prejudicar as pessoas, inclusive cobrando. Então, Kardec, não tenha dúvida, gente, é a terceira revelação na Terra. Eu estudo desde menina, vocês vão aguentar eu falar isso. Então, eu falo para os meus filhos, se tivesse outro caminho, eu teria descoberto. De tanto que a gente estuda, que lê, que medita, que pede a Deus inspiração. Se nós estamos na doutrina espírita, sabe, nós estamos aqui para aprender, para trabalhar. E nós seguimos Kardec quando ele fala, o espiritismo não precisa de proselitismo. O que é proselitismo? Sabe o que quer dizer? Eu não preciso arrebanhar gente para cá, eu não quero uma multidão, eu quero apenas aquilo que é determinado por Deus. Como fala Paulo, eu preguei, eu semeei, Apolo regou, o crescimento quem dá é Deus. Sabem por quê? Quando a pessoa entra na casa espírita, porque ela amadureceu, alguém, alguma entidade o levou até ali. E ele tem que ser o quê? Recebido de braços abertos. Porque Jesus não vai falar, quem é você? Qual foi teu pecado mesmo? Não. Ele abre os braços e diz, vinde a mim vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. Isso nós temos que pensar. E entender uma coisa, gente. Sabe, nunca mentir. Médiuns, companheiros, não mintam, sejam sinceros. Porque vai chegar uma hora que nós, médiuns, por causa da mentira, nós não vamos entender mais nada, nem a nós. Então, é preciso a fidelidade com o dom que Deus nos deu. E então, a diferença é essa. E a Umbanda, ela tem um ritual. É tanto ritual que eu falo que é uma religião muito cara. Muito cara. Porque as roupas são caríssimas,
A gente pegar um bode e matar é muito caro. Pegar tanta pipoca, tanta coisa para fazer aquele ritual. E vamos fazendo o ritual, e vamos fazendo. E quando não dá mais, porque muitas coisas vêm da cabeça do médium. Não é bem dos espíritos. Por ser médium consciente, vem da sua cabeça. Nada mais do que isso. Então, não dá certo. Porque tudo que Deus, que o Pai não plantou, será, toda planta que Deus não plantou será arrancada. É a palavra de Jesus. Não é? Alguém quer falar? Então, vamos. Antes de Adão, existia a raça humana. E agora, hein, gente? E agora, hein? Olha, eu vou convidar vocês a ler um livro muito especial que chama A Caminho da Luz, do Emmanuel. A raça adâmica é apenas uma simbologia. Na formação do planeta Terra, claro, estava sob a égide de Jesus. Então, o mestre estava preparando a Terra para receber-nos. Vinham espíritos de Capela, que era outro planeta, em outro sol, né? Outra estrela, vamos dizer assim, que teria que vir morar aqui. E fora disso, tinha aqueles que são terráqueos mesmo. Então, Jesus preparou tudo isso. Ninguém viu as suas mãos divinas. Ninguém viu o mestre plasmando no espaço ou mexendo com a nebulosa que saiu do Sol. E ele o colocou num determinado lugar no espaço. Ninguém viu o mestre quanto trabalhou e quanto labutou. E também, quando os capelinos vieram para cá, ouviu a sua voz, dizendo que não os deixariam órfãos. Eles vinham de um planeta muito mais adiantado do que a Terra. Mas eles desenvolveram a inteligência, mas o coração, o sentimento estava muito atrasado. Então, era preciso vir para um planeta onde eles teriam que sofrer, não é? Sofrer no aspecto físico também, não só moral. E desejar voltar para a pátria que estava esquecida, não é? Ficou no subconsciente. Então, se nós lermos o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, nós vamos ver o grau de evolução, mais ou menos, de Jesus. Nós vamos entender o que é a fase de transição que o nosso planeta se encontra. Nós vamos entender que nada se perde no universo. Nós vamos entender todas as raças antigas que por aqui passaram. Vamos entender que muitos foram embora, voltaram para a Capela. Outros ficaram ainda no planeta até hoje. Então, nós vamos começar a entender melhor. E sem aquele peiguismo, não é? De uma fé irracional. Então, a caminho da luz nos leva a entender Jesus. Então, companheiros, dentro de todo o nosso anseio para com Deus, dentro das nossas saudades, muitas vezes de uma melancolia, que nós não sabemos de onde vem. Podem saber que as saudades que temos do plano espiritual. E nesse momento, a gente fica imaginando a figura do Cristo aqui na Terra. Nós ficamos imaginando o seu magnetismo, que era tão grande, que muitos não aguentavam olhar. Porque se olhavam, muitos choravam. Tinha que desviar os olhos. E muitos sentiam tanto magnetismo que não conseguia tirar os olhos dele. E quando ele falava, a sua voz era tão forte e, no mesmo tempo, tão aveludada. Jesus parecia um príncipe que veio do céu encarnar na terra e que só fez o bem, mas que, no entanto, mesmo todo o bem que ele fez, não o livrou da morte da cruz. E mesmo morrendo na cruz, ele não nos abandonou. Até hoje, ele sabe que os seus soldados trabalham aqui, angariando-nos
para subir para o plano espiritual. Então, Jesus, nós que estamos aqui reunidos em Teu nome, onde passou 21 séculos, nós sentimos a Tua presença na nossa reunião. Vemos os Espíritos e confiamos tanto na Tua misericórdia. Por isso nós Te pedimos nesse instante, por todos os irmãos que passaram por essa casa e que nos antecederam na jornada além túmulo, pela Marlene, pela nossa querida irmã onde ela estiver, a grande trabalhadora que testemunhou tanta bênção, tanta luz, que ela possa receber a nossa amizade, o nosso carinho eterno. Para o nosso Daniel também, que amanhã irá se submeter a uma cirurgia, permita que esses espíritos de luzes e verdade possam guiar os nossos médicos. Abençoa também todas as mãezinhas que viveram conosco dias, meses, anos e que hoje estão no plano espiritual. Jesus, nós somos aqueles que viu a luz, que sentimos grande atração por ela, mas no entanto não conseguimos, por mais que lutamos, vivenciar 24 horas o Teu Evangelho. Por isso, Jesus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos na nossa fé, auxilia-nos no nosso trabalho e abençoa todos os companheiros que trabalham nesta casa de caridade. Abençoa os nossos lares, trazendo a paz, a luz e a misericórdia. Mas abençoa também, Senhor, as almas sofredoras que são trazidas aqui nessa noite. Aqueles espíritos que perseguem, numa obsessão constante, querendo levar a todos para o vício, para a loucura. Misericórdia, misericórdia. E assim, Jesus, nós Te rogamos, num pleito de agradecimento, por tudo que nos tem dado, sê conosco, agora e para sempre. Que assim seja.